autor muito conhecido no meio neuropsicológico, Alfton, em 1968, ele dizia assim: é de importância crucial a necessidade que cada um compreenda em sua totalidade a natureza verdadeiramente envenenadora do ódio, dos ressentimentos, dos ciúmes, da frustração, da inveja e do medo. Com essa consideração, provou ser uma previsão acertada. Aquele que desejar ser um todo saudável deve amar a fonte da vida, com todo o ser, e deve amar a si mesmo e a todos os outros, dos quais tem a consciência física e mental. Portanto, Alfton, ele vai dizer que a pessoa normal, a pessoa com capacidade de interação, capacidade mental e psíquica, é aquela que não carrega em si mesmo os ciúmes, a frustração, a inveja, o medo do outro, mas enfrenta o outro como ele é, com naturalidade. Quanto menos eu enfrento em mim mesmo as minhas dificuldades, as minhas limitações, mais eu terei dificuldade de aceitar as limitações e a dificuldade que eu tenho de considerar que o outro também tem as mesmas limitações e possibilidades de erro de mim mesmo. Ainda mais, alguns elementos que tornam-nos com dificuldade de relacionarmos com outras pessoas porque nós interpretamos o outro como nós pensaríamos que agiríamos daquela forma. Isso não tem condições de ser e não tem condições de nós fazermos, porque nós não sabemos o que o outro pensa, como eu também agiria num determinado momento. Um exemplo é com uma dificuldade, um assalto. Eu posso agir de forma violenta e reagir a este assalto, ou eu posso ser passivo diante daquele assalto e não ter nenhum tipo de reação, ficar paralisado. Então, esses elementos nós não sabemos de fato quais são as reações que temos em relação a nós mesmos ou aos outros. Portanto, cada um de nós deve psiquicamente avaliar a natureza de si mesmo para as reações que não são previstas ou que não condizem com a nossa realidade que nós pensamos ser. Cada um de nós pensa em ser de um jeito e, na verdade, na realidade, na prática, nós nos manifestamos de outras maneiras. Assim também são as outras pessoas que nós nos relacionamos. Cada pessoa vem com uma gama de emoções carregadas que nem sempre conseguem transmitir paz, transmitir a alegria ou transmitir qualquer outra coisa. Portanto, o tu no conflito de si mesmo, ele também gera um conflito no eu. Por isso nós vamos falar sobre as relações tóxicas, quanto tanto essas relações tóxicas nos alimentam, quanto tanto nós nos tornamos vitimistas para chamar a atenção das pessoas e quanto nós somos tão imaturos que conseguimos conflituar com as pessoas porque atrás das nossas ações tem o que Alfton vai dizer, a frustração, a inveja, o medo, o ódio, achando que eu sou melhor que o outro, ou os títulos que cada um tem, ele passa a ser melhor do que o outro. Tudo isso pode influenciar, então, nas nossas demandas e nas nossas inter-relações pessoais. Portanto, essas segundas aulas, essa segunda aula, segunda etapa, nós vamos trabalhar então esses elementos, as relações tóxicas
e como nós conseguimos nos livrar das relações tóxicas e que às vezes elas nos alimentam o nosso ego, a nossa defesa, como que uma máscara. Então vamos mergulhar nas toxinas para liberar o oxigênio daqueles elementos que o oxigênio ainda não conseguiu purificar.